Olá, 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 como vai? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. E nós estamos então aqui na cena 8, capítulo 4, versos 23 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu sou a BCI Luiz e estou criando junto com vocês um comentário falado das Escrituras. Já temos aqui no canal o livro de Hebreus completo, o livro de Judas e o livro de Ruth. Estamos caminhando no livro de Atos e concomitantemente no livro de Tiago. Espero que realmente isso faça bem a você, te abençoe e, se estiver gostando, indique para um amigo, para que ele possa fazer parte da nossa comunidade. Deixe seu like, seus comentários, entre em contato comigo, que o que eu puder fazer, estaremos sempre fazendo. Vamos direto à nossa tela de exercício. Nós já terminamos aqui as duas primeiras fases do nosso método. Lembrando que o nosso método ele contém três fases. O exercício de seleção, onde nós deixamos no texto apenas os personagens, temos uma visão geral dos personagens e descobrimos o clímax do texto. O clímax do texto contém o maior número de personagens e, ao mesmo tempo, é aquele verso que chama a nossa atenção para um fato muito importante. Depois disso, fizemos o exercício de classificação, onde nós juntamos todos os personagens no mesmo lugar e descobrimos o ator principal e os dois que contracenam com ele, ou os principais que contracenam com ele e que também aparecem volumosamente no texto. Eliminamos aqui os figurantes. Nesse caso, descobrimos que o personagem central desta cena é Deus. Em segundo lugar, as autoridades religiosas daquela época. Em terceiro lugar, a igreja e Jesus, juntamente com a igreja, né? Então agora nós vamos à descoberta das verdades iniciais. E nós vamos fazer isso a partir dos personagens que nós temos, certo? Nós vamos fazer isso a partir dos personagens que nós temos. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para a gente preencher aqui tudo, né? Pronto, vamos ver se isso não vai estar atrapalhando. Não tá, mas aqui eu posso chegar um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui para a gente ficar centralizado, ok? Só isso. Beleza, creio que assim está ótimo. E agora a gente vai aqui para o nosso exercício. Aqui, esse é o exercício em que a gente vai descobrir as verdades sobre aquele personagem. Olha aqui, o personagem é Deus, certo? O personagem é Deus. E nós já trouxemos Deus aqui todas as vezes que ele aparece, né? Ele aparece 14 vezes. E agora nós vamos então pegar e construir essas verdades. Temos aqui, primeira verdade, personagem. Qual é o personagem? Deus. Então vamos substituir, né? A palavra Deus. Vamos colocar aqui. Aqui está o verso 23. Mas Deus aparece a partir do 24. Então, eu não preciso de fazer nada a respeito do verso 23, tá? Vou apagar o 23. Pronto, Deus aparece aqui no 24. Eu vou marcar Deus aqui no texto. Onde é que ele está? Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Está aqui Deus, ó. Eu vou, eu vou fazer algo aqui com a palavra Deus. Eu vou deixar toda em maiúsculo, negrito e itálico. Toda vez que Deus aparecer, eu vou deixar assim. E disseram: Tu, olha só, tu é Deus, soberano é Deus, Senhor é Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, note que Deus aparece é, quatro vezes, né? Aqui no texto. Três vezes, porque soberano aqui no caso, vou até voltar. Soberano é um qualificativo, né? Apesar que Senhor também, vamos deixar isso aqui. Então, Deus aparece aqui no texto pelo menos três vezes, ou quatro, se você quiser.
E a gente já trouxe o texto para cá. Vamos substituir a palavra personagem aqui pela palavra Deus, certo? Então, vamos construir a verdade agora. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Deus ouviu a voz dos irmãos que o. Ó, essa parte que unânimes, eu não preciso, porque isso está falando dos irmãos. Então, eu só preciso. Deus ouviu a voz dos irmãos quando, quando disseram. Quando disseram a ele. Quando disseram a ele que ele era o soberano Senhor que fez. Está no passado? Já fez? Ou que fizera? Que fizera o céu e a terra, o mar e tudo que neles havia. Pronto. Terminamos. Vamos jogar para cá. Eu e você aprendemos que Deus. Eu vou alterar um pouquinho aqui a ordem. Eu vou mudar a parte de baixo para a parte de cima. Eu achei, pensando rápido, achei que ficou melhor. Eu e você aprendemos que Deus é o. Olha só, vou apagar até aqui, ó. E Deus é o soberano Senhor que fez, agora sim, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí agora vem a parte, aquela outra parte. Então, ó, então, vou colar aquela outra parte. Pronto. Então, aqui foi os irmãos, né? Agora é nós. Então, a ele devemos erguer nossa voz unanimemente. Unanimemente. Pronto. Tá aqui. O que o texto diz, nós também estamos dizendo, certo? Unanimemente está errado, vamos corrigir. Unanimemente. Ele está querendo separar unanimemente. Estranho. Unanimamente. Unanimamente. Será que unanimamente? Será que está errado? Está errado também. Unanimente. Unani. Unânima. Unanimamente. Depois eu descubro aqui é, que, que palavra é essa. Vamos pesquisar? Deixa eu ver se eu tenho a opção aqui de pesquisar. Ignorar, traduzir, copiar, pesquisar unanimemente. Ele vai buscar na internet unanimamente ou unanimemente. A palavra unanimamente está errada. Sempre que quisermos referir uma coisa feita de forma unânime, ou seja, unanimamente está errada. Deixa eu abrir direto aqui. A forma correta da escrita é unanimemente. Unanimemente. Ixi. Pode até ser que esteja correta sim, mas que é bem mais esquisito ó. Unanimente.
Unanimemente. Não, unanimemente. Perdi um tempinho aqui, pessoal, porque fiquei na dúvida. Essa metodologia, a gente usa muito o dicionário e o único livro que eu recomendo é que você use um dicionário. E, na verdade, se você puder fazer esse material, essas análises usando um produto eletrônico, um computador, um tablet, o dicionário vai estar acoplado ali. É muito mais rápido e muito mais fácil. Mas, tirando isso, vamos trabalhar aqui é, dessa forma, ok? Vamos seguir? Terminamos a primeira verdade. Vamos dar uma olhada, né? Eu e você aprendemos que Deus é o soberano Senhor, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então a Ele devemos erguer nossa voz unanimemente. É essa a lição maravilhosa que aprendemos em primeiro lugar sobre Deus. A gente ergue a voz a Deus, a gente fala com Deus porque Ele é o Criador. Nós cremos que Deus é o Criador. Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Ele criou todas as coisas. E se ele tem todo o poder para criar todas as coisas, Deus tem poder para ouvir os teus filhos. Então, a ele ergamos a nossa voz. Ok? Maravilha, lição maravilhosa. Vamos seguir em frente para a lição de número 2 agora. E a segunda, então, está no verso 25, né? Que disseste por intermédio do teu Santo Espírito, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Deus está aqui, ó, pode perceber. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Bom, aqui, pessoal, parece que a gente vai precisar juntar o 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor. Deixa eu dar uma conferida na Bíblia. Então, olha só, a Bíblia está sugerindo que do verso 25 até o verso 26, isso é uma referência a palavras de Davi. Então, como no 25 ele começa a, a falar, a citar o Salmo 2, 1 e 2, eu vou dar uma olhada aqui no Salmo 2, 1 e 2, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. Então, percebe? Eu vou deixar junto, então, aqui o 25 e o 26 para gente, porque eles estão muito ligados, né? Então, vou pegar aqui, vou puxar aqui para cima e aqui não vai mais ser apenas verso, vai ser versos 25 e 26. Beleza, eu posso apagar isso aqui e puxar o verso 26 aqui para cima para eles ficarem juntos. E agora eu vou trabalhar aqui com a verdade. Deus disse, ou Deus falou, vai ficar melhor, tá? Deus falou por intermédio do Espírito Santo. Vou mudar aqui para na boca de Davi, pai deles, e seu servo. Deus falou, vou colocar agora dizendo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o meu ungido. É Deus falando, né? Os povos imaginaram, levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra mim. É Deus falando, então posso mudar isso. E contra o meu ungido. Versos 25 e 26. Então eu posso pegar agora e já trabalhar aqui com a lição. Eu e você aprendemos que Deus falou e eu vou acrescentar
ainda falar. Deus falou e ainda questiona. E ainda questiona. Por intermédio do Espírito Santo. Nas bocas de seus profetas, de seus profetas e servos. Pronto, aí eu posso apagar isso aqui, né? Deus falou no passado por meio de Davi, agora não fala mais, agora ele fala através de nós. E ainda fala através de Davi também, né? Porque se enfurece, porque se enfurecem, porque se enfurecem os incrédulos e os povos pensam coisas inúteis, inúteis, governos, governos se levantam e as autoridades religiosas se ajuntam, se juntam contra o Senhor e contra o seu Filho Jesus. Pronto, terminamos aqui. Inúteis. Pronto. Então, nesta lição, pessoal, nós aprendemos que Deus falou no passado, mas ele ainda fala. Que Deus. Eu acho que eu devo acrescentar aqui a ideia de continua falando. Continua falando e questionando. E questionando. Questionando. Através do Espírito, através do Espírito Santo, nas bocas de seus profetas e servos. Por que se enfurecem os incrédulos e os povos pensam coisas inúteis sobre Deus, tá? Os governos se levantam, aí agora tem que ser no plural, né? E as autoridades religiosas se juntam contra o Senhor e contra o seu Filho Jesus. Então, lembrem-se que a discussão toda se dá porque aconteceu um milagre e as autoridades se levantam contra os apóstolos por causa do milagre. Por causa do milagre que aconteceu, eles se levantam. Então, isso vem na sequência. Então, o que Deus está dizendo é que isso é uma profecia, isso já havia sido profetizado lá por Davi, que o Espírito usando Davi já havia dito que os governos, que as autoridades religiosas se levantariam. E aqui nesse caso, há uma intensificação intencional
um agigantamento do que fizeram os apóstolos, porque o texto está dizendo que eles estavam se levantando era contra Deus e não contra aqueles homens. Então, toda perseguição feita a cristãos que em nome de Cristo saem pelo mundo curando, libertando, sarando pessoas, usando o nome de Jesus, é um levante contra Deus e contra Jesus e contra seu filho. Viu? Lição maravilhosa. Toda perseguição contra aqueles que são instrumentos de Deus é uma perseguição contra o próprio Deus. Vamos para a terceira verdade, então? A terceira verdade está no verso 27. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então vamos lá. Porque verdadeiramente se ajuntaram Deus. O que interessa agora é só isso. Deus tinha o seu santo servo Jesus, ao qual ele ungiu. Aí eu vou pôr aquele pedaço que eu tirei. Mas, eu vou trocar o porquê por mas verdadeiramente se ajuntaram naquela cidade contra ele Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então, todo esse pessoal se juntou contra Deus e contra o seu ungido e contra Jesus, certo? Então, eu e você aprendemos que Deus tem em Jesus seu santo servo. Isso aqui eu posso apagar, né? Ao qual ele, Deus, ungiu. Jesus é o ungido, né? O enviado, é o Cristo. Mas contra ele se ajunta, até hoje, se ajunta em todo mundo ou em toda cidade. Aí aqui eu vou substituir autoridades. 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 Quem que se junta? Esses deputados, esses... Nós temos o governo civil, nós temos as autoridades judiciais, civis. Ah, esqueci as divisões aqui. Fugiu. Também são 4 da... Tô de pé desde as 4 da manhã, né? Deu uma fugidinha aqui. As autoridades civis, eu vou usar esse termo, que se refere aí a todas as autoridades, juízes, governo e tudo mais. Autoridades civis, incrédulos e autoridades religiosas. Os membros aqui de Israel representam as autoridades religiosas. Então, a gente às vezes fica achando que contra Cristo só se levantam os ímpios, os governos incrédulos, comunistas, essa coisa. Não, não vai ser assim, não é assim que funciona. Nós aprendemos nessa lição aqui que Deus tem em Jesus o seu santo servo. Foi Jesus que Deus ungiu. E é contra Jesus que se levantam governos, autoridades religiosas e todos os incrédulos. É contra Jesus. E interessante que dentro do contexto, eles se levantam contra Jesus quando se levantam contra aqueles que, usando o nome de Jesus,
libertaram pessoas da escravidão. Maravilhosa aqui, mais uma lição poderosa para as nossas vidas. Agora vamos à quarta verdade, para a quarta lição. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, verso 28. Então vamos lá. Deus está aqui, né? Tua mão e teu propósito. Então, gente diz, se levantaram, será que a gente deixa junto? Tá muito ligado, hein, gente? Pessoal, tá muito ligado aqui o verso 27 com o verso 28. Acho que eu vou deixar junto, tá? Não tem problema, tá? A gente pode puxar aqui para cima, certo? A gente pode apagar isso aqui e só fazer o ajuste, tá? É uma continuação, né? O verso. Então aí aqui eu tenho que fazer alteração. Versos 27 e 28. Pronto. E agora eu faço. Eu vou dar uma olhada aqui. É só uma vírgula. Para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Já está no passado. Então eu só preciso acrescentar em Jesus teu santo servo, o qual ele ungiu, mas contra ele se ajunta em toda a cidade autoridades civis, incrédulos e autoridades religiosas. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, e vou puxar para cá. E vou acrescentar assim, ó, que sem saber estão fazendo. Opa, aqui eu já posso apagar, aqui eu já posso deixar. Estão fazendo tudo o que a mão de Deus e o seu propósito pré-determinaram. Versos 27 e 28. Pronto. Então, a lição só foi complementada para dizer o seguinte, que como já foi profetizado, esse pessoal só vai agir assim, porque assim foi determinado por Deus. Deus determinou, Deus predefiniu que nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai aceitar e vão se levantar contra aqueles que usam o nome de Jesus com poder e autoridade. Pronto, maravilha. Vamos então, agora a gente tem a quarta lição e não mais a quinta, né? Então vamos lá. Vou baixar aqui um pouquinho. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Agora é a igreja falando diretamente para Deus. Eles citaram a história e agora eles estão falando diretamente para Deus. Agora, Senhor, Deus era o Senhor a quem a quem os irmãos pediam. Pediam que olhasse para as suas, olhasse para as ameaças daquele ajuntamento e concedesse aos seus servos que anunciassem com toda intrepidez a sua palavra. Verso 29. Deixa eu ver.
Olha só, o verso 30 também grudado no 29. Porque eles pedem, Senhor, nos ajude a anunciar a tua palavra com intrepidez e, ao mesmo tempo, estende a sua mão e faça através de nós milagres, prodígios e sinais. Através de Jesus, no nome de Jesus, certo? Então, ou a gente deixa duas coisas, ou a gente junta. Vou juntar, pessoal, está muito grudado esse negócio. Inclusive, o 29 termina com uma vírgula. Então, vou juntar aqui. Vou puxar aqui para cima. Só vou colocar aqui uma vírgula, né? Porque é uma vírgula. Vou acrescentar aqui versos 29 e 30. E aí eu posso tirar isso daqui. Diminui as lições, mas é o correto. Está muito ligado, né? Os textos. Então vamos lá. Intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Beleza, terminamos. Vamos pegar, vamos trazer para cá. Eu e você aprendemos que Deus é o Senhor, ou o Criador, o dono, o Senhor, a quem nós devemos pedir que olhe para nós, que olhe para as ameaças daqueles que, vou botar daqueles que se ajuntam contra nós. A Ele pedimos que nos conceda como seus servos, que anunciemos com toda coragem a Bíblia Sagrada. A Ele pedimos que, enquanto anunciamos, que Ele estendas a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome. Eu vou resumir aqui. Por meio do santo servo Jesus. Maravilha, hein? Que lição preciosa. Nós aprendemos que é a Deus que nós devemos colocar os nossos perseguidores. É diante dele que colocamos. Mas não devemos gastar a oração com isso, não. A nossa oração é: Senhor, nos ajude a anunciar a tua palavra com coragem, cheios de coragem. A Ele nós pedimos que, enquanto anunciamos a sua palavra, cheios de coragem, que Ele nos permita usar o nome de Jesus para curar, para fazer milagres extraordinários, sinais extraordinários, que é representado aqui pela palavra prodígios, sinais e prodígios. Então,
essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa preocupação, né? Que lição preciosa para a igreja hoje, certo? Agora vamos para a quinta lição, né? A gente vai juntando e o que acontece? A gente vai reduzindo aquilo que a gente esperava que fosse a lição. Então, essa já é a última. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ó, vou pegar, vou, de, vou pegar, vou pegar tudo, vou apagar. Deus teve sua palavra. Aí agora eu vou colar aquele final e vou ajustar. Deus teve sua palavra anunciada com toda oh, com in, com, com toda intrepidez. Depois de terem orado, tremido o lugar onde estavam reunidos e de terem todos ficado cheios do Espírito Santo. Então vamos ver. Deus teve sua palavra anunciada com toda intrepidez pelos irmãos que oraram. Viram tremer o lugar, viram tremer o lugar onde estavam reunidos e de terem todos ficado cheios do Espírito Santo. Então vamos lá. Aqui também tem princípios para aprendermos. Vamos agora. Eu e você aprendemos que Deus quer que sua palavra, eu e você aprendemos que Deus quer que a Bíblia seja anunciada com toda a intrepidez por nós. Então, o busquemos em oração. Juntos, o busquemos em oração. Juntos, para que Ele nos encha com teu Espírito e nos use como seus instrumentos. Acho que eu posso apagar porque isso aqui não está no texto. Não gosto de colocar nada aqui no texto. Então, é o que está dizendo, mas. Então, a lição: eu e você aprendemos que Deus quer que a Bíblia seja anunciada com toda coragem. Aqui eu vou trocar de novo, tá? Coragem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Bíblia, para a gente dar uma olhada no 31, para ver se a intrepidez seja a coragem mesmo que eu estou usando aqui, né? Reunidos ficaram cheios de intrepidez. É, paresia, liberdade em falar, franqueza.
riqueza em falar abertamente, francamente, sem segredo, sem a ambiguidade, sem o uso de figuras, comparações, coragem, entusiasmo, audácia, segurança. A intrepidez aqui é muito mais do que coragem, mas coragem também é uma das coisas. Eu vou deixar uma palavra mais conhecida. Pronto, terminamos a quinta lição. Agora, pessoal, nós vamos direto para a nossa conclusão. E como eu tenho falado para vocês, nesta metodologia, tudo é muito simples e muito fácil de ser feito. O que a gente vai fazer? Conclusão é só voltar no início e copiar todas as lições. Ó. Ctrl C. Copiar as lições. E agora a gente vai trazer essas lições aqui para cá. Vamos colar essas lições aqui. Vou colar tudo. Trouxe todas elas para cá. Não preciso mais desse formato aqui, né? Vou deixar no formato normal. Isso aqui está aqui só para mim dar um Ctrl Shift C. Vou apagar. E agora, eu não preciso mais do eu, você, aprendemos que. Na conclusão, eu gosto de tirar e deixar apenas o personagem do qual nós falamos, né? Aquele que nós trabalhamos com ele, no caso, Deus. Pronto. E agora, eu vou criar o meu tema. Para criar o meu tema, eu vou pegar o personagem central, eu vou destacar o que está sendo dito. Deus é o soberano Senhor que fez o céu, a terra e tudo que neles há. Deus é o soberano Senhor que fez o céu. Vou destacar. A ele devemos erguer a voz. Pronto. Aqui o centro da lição 1. Deus continua falando e questionando. Falando e questionando. Nas bocas dos seus servos, profetas, porque se enfurecem. Porque se enfurecem. Então, a essência da segunda lição é Deus, Deus continua falando através dos seus filhos e questionando por que os gentios e as autoridades se enfurecem contra Jesus. Terceira, Deus tem em Jesus seu santo servo, o qual ele ungiu, mas que se levanta contra ele em toda a cidade as autoridades. Pronto, a essência. Deus é o Senhor a quem nós devemos pedir para que olhe para as ameaças, certo? A Ele pedimos que conceda coragem para anunciar a palavra e a Ele também pedimos que estenda as mãos para curar através do nome de Jesus. Deus quer que a Bíblia seja anunciada com toda a coragem. Então vamos buscar essa plenitude. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Então vou dar mais uma olhada antes de fazer o tema. Deus é o soberano. A Ele devemos orar. Deus continua falando e mostrando que as autoridades vão se levantar. Deus tem em Jesus o servo dele, em quem as autoridades vão se juntar contra. Deus quer que nós apresentemos a eles as ameaças. Deus quer que nós peçamos a ele coragem para anunciar. E Deus quer que nós liberemos, que Deus quer que nós peçamos a ele para liberar o nome de Jesus. E Deus quer que a Bíblia seja anunciada com tudo isso. Então, o que Deus espera de nós, seus servos? Cena 8, título 1. Vamos ver se é isso mesmo? Para fechar o tema, eu gosto de fazer o resumo das lições. Se casar, o tema é esse mesmo.
Então eu venho aqui, vou colar aqui as lições. Para fazer o resumo das lições, eu colo as lições, tá? Isso aqui é só para mim pegar isso aqui, né? Esse formato. Posso apagar, é só para mim ter um exemplo. Eu não preciso mais da palavra lição, de nenhuma delas. E agora eu vou fazer um resumo, tá? A, aqui teria que ser o que Deus espera de nós, seus servos. Aí aqui seria ó, tô mudando já o tema. Fui fazer o resumo, já tô mudando. Quem é Deus e o que espera dos seus servos. Dos seus servos. Quem é Deus e o que espera dos seus servos. Então, ele é o soberano Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A ele devemos erguer a nossa voz. Então, vou pegar. Ele é o soberano Senhor. Aí, na explicação, eu vou dizer por que, que ele é soberano Senhor. Porque ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aí aqui, ele é o soberano Senhor. Então, e espera que a ele ergamos a voz. Agora eu posso deixar a voz e não preciso disso, que eu posso usar tudo isso na, na explicação. Beleza, eu acho que eu vou ter que seguir tudo isso. Ele, quem é Deus? Ele é aquele que continua falando. Ele é aquele que ele é aquele que fala através do Espírito, através do Espírito Santo. Ele é aquele que fala nas bocas de seus profetas e servos. Profeta já é servo, né? Ele é aquele que fala, que sempre haverá fúria dos incrédulos, fúria dos incrédulos, pensamentos, pensamentos inúteis e levante dos governos contra seu contra seu filho, contra Jesus. A ideia é reduzir, então, vamos reduzir. Ele é aquele que fala. O que que Deus fala?
É aquele que fala e questiona, que sempre haverá fúria dos incrédulos, pensamentos inúteis e levante dos governos contra Jesus. Tá aí. Essa lição não deu. A gente poderia. Ele é aquele que fala e questiona e deixa o resto para explicação, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim, uma lição um pouquinho maior. Quem é Deus e o que ele espera de nós? Que a gente saiba que ele é aquele que fala e questiona. Eu vou mudar aqui, ó. Através de nós, ele é aquele que fala através de nós. Então, o que que Deus espera? Que nós falemos, né? Ele vai falar através de nós, que sempre haverá fúria dos incrédulos, pensamentos inúteis, fu- é, sempre haverá fúria dos incrédulos, ataques e levante dos governos contra Jesus. Vou deixar toda essa parte aqui limpa. Ele é aquele que fala e questiona. Essa parte aqui, ó, a gente poderia deixar só para exposição, tá? Porque é um resumo das lições, certo? Mas por enquanto eu vou deixar assim, já falei, né? Então, ele, quem é Deus? Quem é Deus e o que espera de nós? Ele tem em Jesus, ele é aquele que tem em Jesus seu santo servo ao qual ele ungiu, mas que se ajuntam religiosas que sem saber estão fazendo tudo o que sua mão determinou. E autoridades religiosas. Isso aqui eu posso usar na explicação. Então, bom, ele é aquele que tem em Jesus. Ele é aquele que tem em Jesus seu ungido. Seu ungido. Ele é aquele e espera que saibamos que contra ele se ajunta em toda a cidade autoridades civis, incrédulos e autoridades religiosas. Ele é aquele que fala e questiona e espera que sejamos seus porta-vozes. Assim vai ficar melhor, vai dando mais sentido. Seus porta-vozes para dizer que sempre haverá fúria dos incrédulos, ataque e levante dos governos contra Jesus. Ele é aquele que tem em Jesus seu ungido e espera que saibamos que contra ele se ajunta em toda a cidade autoridades civis, incrédulos e autoridades religiosas. Beleza. Quem é Deus? Ele é o Senhor a quem nós devemos pedir. Ele é o Senhor.
a quem nós devemos apresentar nossos perseguidores e pedir coragem para anunciar com desenvoltura sua palavra. E que Ele nos use para curar e ver os sinais e prodígios em nome de Jesus. Então, isso aqui tem que ser pedido pela igreja. É o que nós estamos aprendendo. Ó. Ele é o Senhor, só que ficou bem grande nessa. Ele é o Senhor a quem devemos apresentar nossos perseguidores e espera que lhe peçamos coragem para anunciar e poder para curar e ver os milagres. Ou e ver o... Eu gosto mais da ideia assim, extraordinário. Pronto. Agora a quinta lição. Deus quer. Ele é aquele que deseja ver a Bíblia sendo anunciada com toda coragem. E espera que o busquemos em oração Isso aqui eu posso usar na explicação. Eu posso tirar essa formatação daqui. Ele é aquele que deseja ver a Bíblia sendo anunciada com toda coragem. Ele é aquele que deseja ver a Bíblia sendo anunciada com toda coragem. As lições aqui ficaram um pouquinho maiores, mas ficaram legais. Agora vamos àquele minuto. Vamos fazer tudo aqui em 1 minuto? Vamos dar uma olhada nas lições aqui em 1 minuto. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver se tá. Deixa eu resumir aqui. Aliás, isso. Não, ainda não está. Deixa eu diminuir o tamanho. Aumentar um pouquinho. Agora sim. Quem é Deus e o que espera dos seus servos, de nós? O que Deus espera de nós? Vamos lá? Em primeiro lugar, Ele é o soberano Senhor e espera que a Ele ergamos a nossa voz, verso 24. Ele é aquele que fala e questiona e espera que sejamos seus
porta-vozes para dizer que sempre haverá incrédulos perseguindo, junto com as autoridades, a Jesus Cristo, verso 28. Aliás, verso 25 a 26. Ele é aquele que tem em Jesus seu ungido e espera que saibamos que contra ele vai se levantar autoridades religiosas e governantes. Verso 28. Ele é o Senhor a quem devemos apresentar nossos perseguidores. E ele espera que nós peçamos a ele coragem para anunciar e poder para libertar as pessoas e ver os sinais acontecendo. Versos 29 e 30. Ele é aquele que deseja ver a Bíblia sendo anunciada com toda coragem e espera que nós o busquemos para sermos cheios do Espírito e anunciar a sua palavra. Verso 31. Terminamos aqui a análise do primeiro personagem da cena 8 do livro de Atos, capítulo 4, 23 a 31. Deus abençoe a sua vida. Até mais.